18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Beleza, muito boa noite pra você em 100,7, 18 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos no melhor mix a partir de agora com você em a informação, a notícia na medida certa no seu rádio. Começa agora o programa 18 horas da Mix 100,7. Valeu você aí, um alô especial pra você no Mano, pra você aí nas redes sociais, pra você no Face, no Insta, WhatsApp. Valeu, hein? Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você ouvinte. Carlos Júnior, Karine Leão e Cid Soares, juntos no melhor mix com você até às 7 da noite. Certo aí, tudo bem? Tô gostando da musicalidade, velho. Não é? Olá, muito boa noite pra você ligado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, aquelas notícias exclusivas que você só confere aqui no programa 18 horas. E lembrando, tá, que hoje vamos dar ingressos para o show de humor Quatro Amigos, tá? O stand-up que reúne os comediantes Thiago Ventura, Di Lopes e Márcio Donato e Afonso Padilha, tá? Vai ser no dia 10, às 8h30 da noite, lá no Estúdio 5. Então vamos interagir, galera do Mano, amiga, vamos lá interagir. Vamos participar. Vamos participar. Tem cinema de novo hoje, não? Não, hoje temos esses convites para o show do stand-up, para o show de humor. Cinema é quando o Emílio Lucian está. É verdade. Pois é. Muito boa noite. Amanhã ele estará aqui. Um beijo, Emílio Lucian, para você que nos acompanha também. Vou mandar um abraço pro Rodrigo também, né? Tá com a filhinha dele, Dodói, então hoje... Rodrigão, força, querido. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos taxistas, nos dando essa carona aí também, né? Turma do Uber 99, enfim. A você que nos acompanha todos os dias, o nosso muitíssimo obrigado pela audiência. Lembrando que hoje você vai saber um pouco mais também sobre esporte. Não dá pra fugir disso, né, querido? 6:02, boa noite, Paulo Castro, diretor de jornalismo responsável pelo conteúdo, juntamente com Sérgio Bartolo. Tudo bem, querido? Boa noite. Boa noite, Calão. Tudo certo, né? Tudo certinho. Quinta-feira já no clima, né? De sexta-feira. Respirando os ares da sexta. Bacana, 6h02, começa agora o seu programa 18 horas desta quinta-feira, hein? Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e começou hoje a 41ª Expo Agro, a exposição agropecuária do Amazonas, que este ano vai ser na área externa da Faculdade Newton Lins, lá no Parque das Laranjeiras. O governo do Amazonas espera movimentar 30 milhões em negócios e atrair 350 mil pessoas nos 4 dias de exposição. E antes mesmo de começar, já gerou polêmica e denúncias de irregularidades. O Ministério Público de Contas do Estado ingressou com representação no TCE contra a CEPROR, a Secretaria de Estado de Produção Rural. Pois é, e o Ministério Público de Contas quer que seja apurado exaustivamente possível ilegalidade, falta de isonomia e antieconomicidade na dispensa de licitação para a contratação da Universidade Newton Lins por R$800 mil na locação de área para a realização da exposição agropecuária do Amazonas deste ano. O repórter Azaf Augusto nos conta os detalhes. Na representação, o procurador Rui Marcelo de Alencar pede cautelarmente suspensão do contrato. Ele argumenta que na análise da documentação se verificou fortes indícios de que o processo de contratação direta seria inválido e lesivo ao erário, por inconsistência no projeto base e falha no planejamento. O deputado Wilker Barreto afirmou que a contratação é desnecessária para o Estado. Eu acho desnecessário. Nós temos o sambódromo aí com uma área pública, custo zero, que poderia ser utilizada. R$800 mil era a reforma que precisa o Francisca Mendes para criar 10 UTI do coração, ou seja, o governo não toma direção na direção da população. Já a líder do governo, Joana Dark, foi procurada, mas não comentou a contratação da Universidade Newton Lins por R$800 mil. Volto com vocês. Mix. O governador decidiu ignorar as denúncias e manteve a realização da Expo Agro nas dependências da Faculdade Newton Lins. Tanta área do Estado para realizar esse evento, não é racional realmente pagar R$800 mil de aluguel para um evento que vai durar apenas 4 dias. Nada contra a realização da Expo Agro.
O que se questiona é o pagamento de R$800 mil para utilizar uma área por apenas 14 dias, no momento, né, em que o governador diz que o Estado enfrenta uma crise financeira e atrasa o pagamento da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo e ainda corta as despesas nos hospitais, comprometendo o atendimento à população. Pois é, Cid, exatamente. Até porque esse valor de R$800 mil significa um custo de 57,1 mil por dia só no aluguel. Isso o Ministério Público deve ir fundo investigar cada detalhe desse contrato de aluguel. Nesse mato aí, nessa história aí, tem mais coisa aí, não é? Não pode apostar nisso, Karime. O governador Wilson Lima decidiu montar seu gabinete no espaço da Expo Agro. Ele vai despachar diariamente de lá, de hoje até domingo, das 5 da tarde até as 9 da noite. O que todos querem ver é essa mesma disposição do governador para resolver ou, ao menos, amenizar os graves problemas da saúde. Ele deveria sim instalar seu gabinete lá no 28 de agosto, no João Lúcio, no Platão Araújo, no Hospital do Câncer. Aí sim ele mostraria estar realmente disposto a enfrentar o problema da saúde de fato. Mas isso ele não cogita de forma alguma, o que é profundamente lamentável. Cidades. E depois de dias de calor intenso do chamado verão amazônico, entramos no período de transição aí das estações secas para a estação chuvosa, segundo o CIPAM. O que novas chuvas fortes podem acontecer sim nos próximos dias. A reportagem é de Júlia Gomes. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, nesse período, que se estende até meados de novembro, as chuvas são mais rápidas, de curta duração, associadas muitas vezes com trovoadas e rajadas de vento. E que chuvas fortes, como a registrada na madrugada desta quinta-feira, são fenômenos típicos da estação de transição. E que chuvas fortes, como a registrada na madrugada desta quinta-feira, são fenômenos típicos da estação de transição seca para chuvosa. E novos temporais podem ocorrer nas próximas semanas. Esses tipos de chuva são mais previsíveis, ao contrário do temporal da sexta-feira passada, que, de acordo com o CIPAM, foi um fenômeno incomum, o que dificultou a previsão quanto sua proporção. Ainda segundo o órgão de meteorologia, os alertas sobre temporais são encaminhados para a Defesa Civil do município e também do estado. A Defesa Civil de Manaus informou que o índice pluviométrico na capital, até amanhã desta quinta-feira, foi de 24,4 milímetros. Na Zona Leste, esse índice foi maior, de 36 milímetros, a mais atingida, principalmente os bairros Cidade de Deus, Jorge Teixeira e Tancredo Neves. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o número de famílias com dívidas em atraso aumentou em setembro, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de pessoas com dívidas no país, em atraso ou não, ficou em 61,1%, 65,1%, acima dos 64,8% do mês de agosto e dos 60,7% de setembro do ano passado. Já os inadimplentes, ou seja, aqueles que têm dívidas ou contas em atraso, somaram 24,5% em setembro. A taxa é superior aos 24,3% de agosto e aos 23,8% de setembro de 2018. As famílias que declararam não ter condições de pagar suas dívidas chegaram a 9,6%, acima dos 9,5% de agosto, mas abaixo dos 9,9% de setembro de 2018. 18 horas. E o governo do Amazonas assinou contrato de empréstimo de R$400 milhões com o Banco do Brasil. A operação de crédito será destinada a pagamento de dívidas de ativação do restante do Hospital Delfim Aziz, que funciona atualmente apenas com 37% da sua capacidade. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o secretário estadual de Fazenda, Alex Del Giglio,
R$100 milhões do valor do contrato será destinado para o Programa de Parceria Público-Privado Estadual, garantindo o pleno funcionamento dos 63% do Hospital Delfim Aziz, que ainda se encontram desativados. 149,2 milhões serão utilizados para o pagamento de dívidas e R$150 milhões para o pagamento de contrapartida nos empréstimos em andamento. Em março, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano foi contratado por R$172 milhões para administrar o Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz, na zona norte da cidade. Já recebeu 33 milhões e apenas 37% do hospital está em funcionamento, que foi criado para desafogar os atendimentos de urgência e emergência nos pronto-socorros da cidade. Para o deputado e líder da oposição Wilker Barreto, único parlamentar que votou contra o projeto que autorizou o governo a emprestar os R$400 milhões do Banco do Brasil, apenas 30% do valor será destinado para investimentos no Estado e que o governo empresta dinheiro para pagar despesas. O governo pega dinheiro, empresta para bancar o custeio. O que vai para investimento mesmo é menos de 30%. Isso é contra a lógica de qualquer gestor, mas infelizmente está aí o recurso, R$100 milhões nesse poço sem fundo que é esse contrato maluco com esse Hospital Delfina. Mário Viana, presidente licenciado do CIMEAM, o Sindicato dos Médicos do Amazonas, classifica como privilégio a destinação de mais recursos para a unidade hospitalar na zona norte da cidade. E a gente fica sem entender que outros setores que estão passando dificuldades com falta de investimento, né? Às vezes valores muito menores do que esse, e o hospital acaba tendo, então, como disse, privilégio de receber mais essa bolada, né? Quando, na verdade, pelo contrato, ele já devia estar funcionando na plenitude e recebe por isso. Volto com vocês. Mix. Manaus comemora 350 anos este mês e, como parte das comemorações, a cidade será beneficiada com melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana. Isso porque a Prefeitura de Manaus assinou contrato de financiamento no valor de R$250 milhões com o Banco do Brasil. Quem traz os detalhes sobre essas melhorias é a repórter Nathalie Moraes. O povo manauara será beneficiado com melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana. Pelo menos R$200 milhões devem ser liberados ainda esse mês para custear as primeiras obras. E os outros R$50 milhões estarão disponíveis em janeiro de 2020. Os recursos serão investidos em recapeamento das vias, reformas de espaços públicos como os terminais de integração 3, 4 e 5, além da construção do T6, a Estação Arena. Só este ano, a Prefeitura já ultrapassou a marca de R$1 bilhão em investimentos, como explica o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. A gente está fazendo os investimentos todos na cidade, com recursos próprios e com recursos de terceiros. Então a gente faz a obra muito sabedor de como ela será paga, quando ela será paga, e temos os nossos recursos próprios. Outras obras já em andamento também devem ser beneficiadas, como a restauração de prédios localizados no Centro Histórico de Manaus, a reforma e a construção de 21 unidades educacionais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e o prefeito de Coari, Adail Filho, do PP, já está em liberdade. O ministro relator da 6ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Rogério Chiet Cruz, concedeu habeas corpus garantindo a liberdade ao prefeito. E no início desta tarde, o Tribunal de Justiça do Amazonas emitiu o alvará de soltura. Na argumentação do ministro, não houve motivos suficientes para prorrogar a prisão temporária do prefeito, uma vez que as diligências do Ministério Público durante a Operação Patrinos, deflagrada no dia 26 de setembro, foram concluídas. Adail Filho cumpria a prisão temporária no batalhão de choque da Polícia Militar no quilômetro 17 da AM010 em Manaus, desde o dia 26, acusado de desviar R$100 milhões dos cofres da Prefeitura de Coari. Muito bem, 6h14 em Manaus. Vai mandar aqui um abraço, aproveitar que estamos aí com a audiência gritando com Fábio Cunha, presidente da Brasel. Um grande abraço, querido. Fábio Cunha. Vamos de música. Vamos de música. Primeira da playlist, 18 horas, para você que está aí em 100,7.
curtindo 18 horas. Playlist 18 horas. Panic at the Disco. Panic at the Disco. Hey, look, I made it, né? I made it. Faz parte do Pray for the Wicked, né? Que é o trabalho dele, é o álbum, né? Do Panic at Cid Soares. Eles lançaram oficialmente agora em 2018 e vale lembrar que esse grupo se apresenta daqui a pouco às 10 da noite no Palco Mundo e apresenta a segunda vida do Panic! At the Disco. Pois é, e a primeira aí não vai aparecer muito nesse show não, tá? Quem quer lembrar aí os tempos de emo, ouvir os hits da década passada, vai ter poucas chances. São coisas do passado. Exato, o show é quase todo voltado para os novos trabalhos, os novos discos. Lembrando que o playlist de hoje é especial Rock in Rio, galera. Boa. Eles vão se apresentar, a galera que vai aparecer aqui, a galera que vai aparecer no palco, lá no Rock in Rio, no Palco Mundo. Hoje tem Red Hot Chili Peppers, né, também no Rock in Rio. E tava tendo, galera, não sei se já acabou não, o Capital, né? Que tá, o Capital tá no palco ainda. Tá no palco ainda. O Dinho que não fica velho, né? Acho que ele deve ter algum pacto. Você tá apaixonado por ele? Que isso? Como assim? Não sei qual é o formal dele. Então tá, vamos de humor agora um pouco? Talk Show. Bora! Agora na Mix, Talk Show com Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Vou começar esse Talk Show lembrando da época que debatíamos, que entregávamos santinhos na rua, que comíamos coxinha na padaria, tá ok? Menos ela, que sempre foi magrela assim. Uma salva de tiros pra Marina Silva! É um prazer estar aqui pro campo do debate. Aqui debate o quê, pô? Eu vim pra te entrevistar, tá ok? Mas você tava meio sumidinha aí, o que foi? Tava de dieta? É brincadeira sadia aí, ô Marininha? O senhor fugiu de todos os debates voando como vento. Por falar em vento, podemos dizer que o vento seria uma espécie de Uber pra você, né? Entendeu essa? Eu não vim aqui pra ser achincalhada. Eu vou pra casa. Quer o telefone? Telefone, casa. Entendeu? Telefone, minha casa. É brincadeira sadia aí, pô. Me conta aí, como que tá a vida depois de mais uma eleição, ô Marina? Ô Marina, cadê a Marina aí, pô? Ô pessoal, a convidada sumiu, pô. Poxa, só foi ligar o ar-condicionado do estúdio, ela voou. Poxa, alguém acha essa dona aí, pô. Daqui a pouco a gente volta com o Talk Show. Ou então você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma digital preferida ou aqui durante a programação. Você ouviu na Mix Talk Show com Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Ok. Muito bem, o governador Wilson Lima enviou à Assembleia Legislativa do Estado proposta de lei delegada que lhe dá carta branca para criar, transformar e extinguir cargos em comissão e funções de confiança e mudar toda a estrutura dos órgãos públicos, com validade de até 31 de janeiro de 2020. De acordo com a mensagem, o governador pretende reduzir gastos públicos para alcançar o equilíbrio das contas públicas. A mensagem diz que as contas devem ser equilibradas, abre aspas, no que concerne às despesas correntes e com pessoal, com redução de custos de manutenção e funcionamento de prédios públicos, material de expediente, terceirização de mão de obra, veículos e outras despesas e, ao mesmo tempo, propiciar melhores condições para o desenvolvimento social e bem-estar dos cidadãos amazonenses, fecha aspas. A proposta de lei delegada foi questionada pelos deputados de oposição. Serafim Corrêa, por exemplo, do PSB, classificou como usurpação do mandato dos deputados estaduais a proposta de lei delegada apresentada pelo governo. Com a lei, a ALEAN concede ao Executivo plenos poderes de legislar sobre a reforma administrativa. Abre aspas. O meu voto eu não dou em favor de lei delegada, porque votar favorável à lei delegada significa dizer que eu estaria renunciando ao meu mandato e entregando ao Poder Executivo. Isso eu não faço. Se for para fazer isso,
Eu faço uma carta, entrego na presidência e vou embora para casa. Eu tenho compromisso com aquelas pessoas que me elegeram. Essa lei delegada que chegou aqui e propõe delegar competências ao Poder Executivo é um absurdo, fecha aspas, criticou o deputado Serafim Corrêa. Bom, e agora, à tarde, esta lei foi aprovada com 19 votos favoráveis dos 24 deputados. Apenas os deputados Serafim Corrêa, do PSB, e Dermilson Chagas, do PP, votaram contra essa lei. Portanto, Cid Soares Careme, querido ouvinte em 100,7. O governador Wilson Lima pode fazer a reforma administrativa sem consultar a Assembleia. Carta branca total para o governador Wilson Lima. E faltando um mês aí das provas do Enem, estudantes intensificam os estudos para enfrentar a maratona de provas nos dias 3 e 10 de novembro. Em todo o país, 5 milhões de estudantes vão fazer os exames. A repórter Odiné Araújo tem as informações. Luciana de Souza, 17 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez e, como a maioria dos estudantes brasileiros, tem pavor da prova de redação. Porque ganha mais notas, então mais porcentagem de passar na redação do que nas outras questões. Luciana, que está concluindo o ensino médio, está estudando em casa e pela internet para as provas do Enem. Paulo Félix, de 17 anos, também vai fazer o Enem pela primeira vez. Sem recursos para fazer cursinho, ele também usa a internet para se preparar. Ao contrário da colega, o terror de Paulo é a química. O assunto de química tanto do terceiro trimestre quanto do quarto. É uma matéria que tem dificuldade hoje em dia. O professor de língua portuguesa, Ricardo Pires, lembra que o candidato do Enem tem que ampliar o tempo de leitura, especialmente quem tem dificuldades em redação. Para esses alunos, o professor diz que é fundamental conhecer a estrutura do texto. A grande dificuldade dos nossos alunos é conhecer a estrutura do texto, por isso eles não sabem como iniciar, desenvolver e finalizar uma redação. Saber construir a introdução com a tese e com os argumentos que sustentarão essa tese e, por fim, finalizar com uma proposta de intervenção, né? E essa proposta, ela retoma a tese, tentando apresentar uma solução, normalmente é o que fazer para resolver o problema e quem vai fazer. Dia 16 deste mês, o MEC vai divulgar o local de provas do Enem. As provas acontecem em 2 domingos, dias 3 e 10 de novembro. Os portões abrem às 11 da manhã, horário de Manaus, e fecham ao meio-dia. Odiné Araújo para o 18 horas. Entrevista do dia. O câncer de mama é considerado o mais comum no Brasil e o terceiro mais incidente no Amazonas. Em 2018, foram registrados 59.700 novos casos no Brasil. E só no Amazonas foram 420 novos casos, sendo 370 aqui em Manaus. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E para conscientizar a população para a necessidade de prevenção, as instituições já começaram as programações alusivas ao Outubro Rosa, que envolvem palestras de empresas públicas e privadas a partir desta sexta-feira, dia 4, e terminam dia 30 com a tradicional Caminhada das Vitoriosas, que acontece na orla da Praia da Ponta Negra. E para falar sobre o Outubro Rosa, está em nossos estúdios, aqui na Mix FM, no programa 18 horas, a coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher do município, Lúcia Freitas. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para falar sobre o Outubro Rosa. Trabalhamos na Secretaria Municipal de Saúde, né? E esse ano o nosso lema, né, da Secretaria Municipal, nós vamos trabalhar Eu Cuido, Você Se Cuida e nós cuidamos juntos, né? Numa alusão de que nós estamos aguardando essa mulher para vir fazer o seu exame. Nós vamos cuidar dessa mulher e juntos vamos tratar desse problema que é tão grande assim no nosso município. Todas juntas, né? Isso. E os números de casos de câncer de mama ainda são alarmantes? Mesmo com tanta campanha?
campanha e tudo mais? No nosso estado, os números de casos de câncer de mama, eles vêm abaixo do número de câncer de colo de útero. Não chegam a ser alarmantes, mas são preocupantes, sim. Tanto que quando nós trabalhamos o câncer de mama, nós trabalhamos paralelamente o câncer de colo de útero também. Mas a gente tem uma preocupação, trabalha na questão da prevenção, orienta as mulheres a fazerem mamografia na faixa etária de 50, 69 anos. E então, o câncer de colo de útero é o mais o que mais mata na nossa região. Né? O que mais, tem alguma mais justificativa para isso? Não tem uma justificativa específica, né? Não tem uma justificativa porque na região norte é o que mais mata. Há estudos sendo desenvolvidos, né? Mas até agora não se apontou o que especificamente seria que faria com que esse câncer de colo de útero fosse mais incidente ou tivesse mais casos do que o câncer de mama. E já sabemos o que causa o câncer de mama? Existe algum sintoma além do caroço na mama? Existem fatores, né? Fatores hereditários, fatores ambientais que podem vir a causar o câncer de mama. Um dos principais mesmo seria o caroço, seria a mulher fazer o autoexame, embora o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, esteja trabalhando, orientando a não fazer o autoexame, mas ele orienta a mulher a se conhecer. Né, que quando ela sentir alguma alteração, ela procure uma unidade de saúde e ao menos uma vez no ano ela faça um exame clínico. Desculpa, eu não entendi. O INCA está orientando a não fazer o autoexame mensal, não. Por que não fazer isso? A mulher fazia o autoexame mensal e muitas vezes ficava angustiada por alguma coisa que ela achava que era doença e não era doença em si. Então, se você se conhece, você consegue não ficar com aquela obrigatoriedade de fazer todo mês o exame após a menstruação. O INCA tem orientado agora que você só se conheça e procure o exame clínico uma vez ao ano. Procure um profissional que vá fazer esse exame. Seria aquele preventivo, né? Aquela bateria de exames, um preventivo que a mulher deve fazer periodicamente? Não, o exame clínico da mama, ele é feito por um enfermeiro ou por um médico. Aí ele não precisa ser assim, aquela bateria. Porque assim, o preventivo são vários, engloba também esse, pode né? Ser, você pode faz ser, aqui sim, anualmente, ela pode fazer. Né? Lembrando que o preventivo, o exame que é o do câncer de colo de útero, ele é feito 2 anos seguidos e deu normal, não teve nenhuma alteração, aí ele é feito a cada 3 anos. A gente não orienta mais, o INCA, o Instituto do Câncer, não orienta mais que ele seja feito anual. Existe uma orientação para que esse exame seja feito. Você faz o primeiro esse ano, vamos falar do preventivo que eu estou falando. O segundo ano que vem, todo normal, sem nenhuma alteração, negativo para câncer, aí você faz a cada 3 anos. Existem evidências científicas, estudos que comprovam que esse método tem efeito na prevenção. Assim, tem efeito sim, mas assim, fazer todo ano é prejudicial de alguma forma? Não é prejudicial, mas cria na mulher, se você estiver fazendo preventivo todo ano, corre o risco de você ficar vendo sempre aquela mesma mulher. E você ocupa a vaga de uma outra mulher que poderia estar fazendo. E também você cria naquela mulher uma espécie de angústia. Todo ano ela faz preventivo e se ela não fizer, ela fica angustiada. Então, a gente tem uma orientação que tem base científica, tem evidência que comprova que não é necessário fazer preventivo todo ano. Até porque o câncer, falando do câncer do colo de útero, eles se desenvolvem em até 10 anos. Então, as orientações do Ministério da Saúde são essas. Sim, mas assim, se tratando de câncer, quanto mais cedo descobrir, mais chances essa mulher tem de sobreviver, certo? Sim, olhando por esse lado, sim. Mas a orientação científica comprova que você fazer todo ano não tem o mesmo efeito. Porque se você vai fazer durante 10 anos, todo ano, você já fez naquela etapa 2, tem 3 anos, são 5 anos, então o ideal é você fazer o rastreio mesmo, entendeu? Certo, ok. Os pacientes reclamam muito do atendimento no Serviço Público de Saúde para a realização de exames e tratamento. Como é que está essa situação hoje? A mamografia, a gente está falando de câncer de mama, né? Voltando para o câncer de mama, a mamografia, ela não tem dificuldade, é solicitada pelo médico ou pelo enfermeiro. Se for pelo enfermeiro, na mulher de 50 a 69 anos, nós temos 230 unidades na atenção básica. A carreta da mulher está ativa ainda? Não, a carreta da mulher está voltando, né? Entrou em reforma e agora ela está voltando. A gente tem informações que ela vai voltar brevemente. Perfeito. Em relação ao exame, ele é disponível no CISREG, não tem falta, tem uma grande oferta de vagas, né? E a gente não tem problema nesse sentido. Não, mamografia não tem fila. Tem uma grande oferta.
Eu vou perguntar uma coisa aqui que acho que é curiosidade de muitas mulheres, né? O uso do anticoncepcional aumenta o risco dessa doença? Pois é, o Instituto Nacional do Câncer, ele orienta, ele até quando ele fala numa das causas do câncer de mama, é o uso prolongado do anticoncepcional, né? Por conta do estrogênio que tem nesse anticoncepcional. Alguns estudos apontam que ocorre sim o câncer de mama nessas mulheres e que há uma orientação já nova de usar o anticoncepcional com menos hormônio. Mas, porém, isso não está descartado. O Ministério da Saúde continua dizendo que o uso de anticoncepcional por tempo prolongado pode sim levar ao câncer de mama. Mas todo mundo que usa anticoncepcional vai ter câncer de mama? Não. Isso é em torno de uma porcentagem que existe e a mulher, ela só tem, como eu falei ainda agora, tem que fazer o seu exame a partir dos 50 anos e a Sociedade Brasileira de Mastologia orienta a fazer a partir dos 40 anos. Aquela mulher que tem sintomas tem que ser solicitado por um médico e eles fazem. Ou então a mulher que tem histórico na família, tem histórico na família. Daí ela mais jovem seria só a partir dos 40 ou antes, 30? Não, antes se ela tiver histórico de câncer de mama ou de câncer de ovário na família, ok? Daí ela faz. Isso. E hoje em dia, quais são as chances da cura do câncer de mama? Tem uma porcentagem maior assim, você identificar, diagnosticar mais cedo? Como é que está isso? O câncer de mama, quanto mais precocemente ele for diagnosticado, maior a chance de cura. Em torno de 97% dos cânceres, se diagnosticado mais precocemente, se consegue a cura. É um câncer mesmo de detecção precoce, que a gente consegue captar essa mulher logo no início. A gente consegue fazer os encaminhamentos necessários para que ela faça os exames e consiga alcançar a cura. A senhora sabe se existe alguma campanha já na mira aí do Ministério para divulgar essas novas informações? Essas novas orientações, não? Existe no site do INCA, no site do Instituto Nacional do Câncer, né? Onde a Secretaria Municipal e a Estadual também, nós seguimos as orientações do Ministério da Saúde. É só entrar no site do INCA que essas orientações estão lá. Existe inclusive uma cartilha de 2019 com todas as orientações sobre o câncer de mama. Cartilha de 2019 já? Isso, está no site. E existem serviços de cirurgia plástica para reconstrução de mama gratuito, de uma forma que as pessoas de baixa renda possam ter acesso? O Ministério da Saúde tem uma lei, né, que orienta essa reconstrução. Eu acredito que aqui no SECOM, que é a atenção terciária, já esteja se fazendo essa cirurgia. Não sei te garantir porque eu sou da atenção primária, eu trabalho na Secretaria Municipal e a gente acompanha, né, mas não sei te dizer quantas são feitas no SECOM. Mas já é assegurado por lei para que as pessoas possam ter aí fazer essa reconstrução da mama. Tem uma programação já definida já para esse mês de Outubro Rosa, com palestras e com uma série de atividades, né, orientando essas mulheres? Como eu falei antes, nas nossas unidades, nas nossas 230 unidades da atenção básica, nós estamos com orientações para todas as mulheres. Os profissionais estão fazendo a intensificação dessa solicitação de mamografia, orientando sobre a importância. Nós vamos ter panfletagens nos 5 distritos. Nós temos 5 distritos no município: Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural. Vamos fazer panfletagens em feiras, no porto, onde a gente consegue encontrar mesmo essa mulher, né, que ela necessita fazer o exame. E a nossa programação está bem ampla, bem diversificada. Aqui tem pelo Mano uma pergunta do Rodrigo Valente até. Uma pessoa com câncer, ela pode ser curada a ponto de não ter mais nenhum sintoma? Ou ela para a vida inteira vai ter uma saúde, uma imunidade mais baixa? Eu creio, há uma mulher que tem, vamos falar da pessoa com câncer, né? Depois que ela faz o tratamento, ela entra num segmento, né? Acompanhada pelo serviço médico, e após esse segmento, que é um acompanhamento da condição dela durante algum tempo, ela tem alta. Depois, ou seja, ela fica curada, né? Sim. Tá aí uma boa notícia, Rodrigo Valente. Agora, 6h37, conversamos com a coordenadora, né, do Núcleo da Saúde da Mulher do município, Lúcia Freitas. Suas considerações finais? Então, nós queríamos convidar essa mulher a fazer a sua mamografia, que nós estamos intensificando esse mês, né? E como eu falei para você, a gente oferece junto, quando ela for fazer a mamografia, verificar a situação do preventivo, para
prevenção do câncer de colo de útero e informar que durante todo o ano as nossas unidades estão abertas de segunda a sexta, algumas trabalham dia de sábado, algumas até à noite, para poder estar atendendo aquela mulher que trabalha, que não tem tempo durante a semana. Temos em cada distrito unidades que trabalham nesse sentido, são 10 unidades, não, 8. Enfim, e a gente procura oferecer um trabalho de qualidade e a gente só precisa que essa mulher procure o serviço. O câncer de mama, se detectado precocemente, tem cura, né? E a gente está aguardando a população. Antes de a senhora sair daqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Como é que está o acesso à mamografia para as mulheres do interior e da zona rural? O acesso, quando elas vêm de lá, marca pelo CISREG, né? Como eu falei para você, não falta. Como lá não tem na zona rural, alguns interiores têm mamógrafo e fazem esse serviço. Eu não sei dizer precisamente quais são os interiores que têm, mas alguns têm mamógrafo. E se a mulher da zona rural aqui do município de Manaus, é feito pelo Distrito Rural, é agendada a mamografia e ela vem só fazer. Olha, muito obrigado pelas suas informações e espero nos encontrarmos novamente para outra fala como essa, né, que é muito importante para as mulheres. Exato. Eu é que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição na Secretaria Municipal de Saúde, sempre que precisar, estamos a postos. Uma ótima noite, muito obrigada. Obrigada. Muito bem, 6h38 em Manaus, você está na sintonia certa, Mix FM 100,7, o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos de música, Karen Milhão. Partiu música. Partiu Rock in Rio. Playlist Rock in Rio. Playlist 18 horas. Ok, né? O Pharrell Williams e Nile Rodgers, o Cid conhece, sabe quem são? Inclusive os meninos são esses que estão no Rock in Rio. Então, esse Nile Rodgers, meu irmão, quem viveu anos 70 e 80 e aquele começo ali do Chic, quando ouviu essa música Get Lucky pela primeira vez, que ouviu a guitarrinha, mas não deu erro, cara. Eu achava que não, né? Isso não é possível. Samplearam ou fizeram alguma coisa aí. Não, era ele mesmo tocando. E esse cara, ele é um gênio, velho. E hoje vai estar no Rock in Rio. Desculpa, né? Então, Daft Punk, né? Get Lucky, Pharrell Williams and Nile Rodgers. Esse aí foi o primeiro single do quarto álbum. A música é lançada em 2013. Hoje, esse guitarrista, o Nile Rodgers, faz show no Rock in Rio com o Chic. Vai ser bacana. Pô, vai ser bacana, vai ser muito bom. 6h43 em Manaus. Mix. Bom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas, o Sinduscom, solicitou ao Tribunal de Contas do Estado a apuração de irregularidades apontadas no contrato entre o governo do Amazonas e a empresa Pafil Construtora e Incorporadora, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, para a prestação de serviços eventuais de manutenção predial preventiva e corretiva. O repórter Azaf Augusto tem mais informações. O presidente do Sinduscom, Guilherme Castro, informou que foram constatadas irregularidades no processo de contratação pela SEDUC da empresa Pafil Construtora e Incorporadora. O contrato de mais de 26 milhões de reais apresenta, segundo o Sinduscom, irregularidades pelo não cumprimento do princípio da transparência, com retirada de documentos do sistema e-compras, assim como execução de serviços em um curto espaço de tempo entre a emissão da nota de empenho e a nota fiscal da empresa. A empresa Pafil Construtora e Incorporadora ganhou o contrato de mais de 26 milhões de reais com o governo do Amazonas em um pregão de pouco mais de 10 minutos, realizado pela Comissão Geral de Licitação, fora do horário normal de expediente, nas repartições públicas. Volto com vocês. O brasileiro está com menos medo do desemprego. É o que constatou aí a pesquisa divulgada hoje pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias. Depois de 2 aumentos consecutivos, o índice de medo do desemprego caiu 1,1% em relação a junho e ficou 58,2 pontos em setembro. Com isso, o indicador está 7,5 pontos abaixo do registrado em setembro do ano passado. Bom, mesmo assim, continua acima da média histórica, que é de 50,1 pontos.
O indicador varia de 0 a 100%. Quanto mais alto o índice, maior é o medo do desemprego. Bom, e a maior queda no medo do desemprego foi verificada entre as pessoas com menor escolaridade e renda. Entre os que têm a 4ª série do ensino médio, o indicador caiu 5,4 pontos e saiu de 65,1 pontos em junho para 59,7 em setembro. Entre os que recebem até um salário mínimo, o medo do desemprego recuou 4 pontos, passando de 72,8 em junho para 68,8 em setembro. Mix. E as vendas de veículos tiveram alta de 11,4% nos 9 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Considerando automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros, foram emplacados 2.952.485 veículos nesse período. Os dados foram divulgados pela FenaBrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Bom, só no mês de setembro, 336.991 veículos novos foram comercializados, o que representa um aumento de 12,48% em relação a setembro de 2018. Mas, em relação a agosto, houve queda de 2,91%. Você está ouvindo 18 horas. A Feira de Flores de Olambra vai até este domingo na Praça da Saudade, com ampla programação cultural e comercialização de mais de 250 espécies distintas de mudas e plantas ornamentais. A feira abre às 9 da manhã e vai até às 9 da noite lá na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Nesta sexta-feira, amanhã, tem show de Ranier de Carvalho e Sândalo Melo. No sábado tem Capoeira Nativo, Renata Bento e Vozes da Mocidade. E no domingo teremos o show de Nicolas Júnior e Zezinho Correia e Banda. A entrada é franca e o evento é beneficente. Mix. E hoje é quinta-feira, dia da gente conferir a coluna de Nafice Valois, direto de Brasília. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. E a reforma da Previdência finalmente foi votada e aprovada em primeiro turno no Senado da República. Não foi na terça como prometido pelo presidente do Senado, pelo relator da reforma e pela presidente da CCJ, mas aconteceu na quarta-feira, dia 2 de outubro, em um clima muito tenso, recheado de ameaças de paralisação e de obstrução de votação vindas de alguns senadores e até do próprio líder do governo. Eles resolveram mostrar o que vieram e, como primeiro sinal de força e de predisposição para complicar a vida do país, aprovaram mudança no abono salarial, que resultou na perda de 76,4 bilhões do montante esperado pela equipe econômica do governo federal. E tudo sem muito pudor, diante das câmeras e dando entrevistas, e na base do ou atendem minha demanda ou não votamos, ainda que em nenhum momento tenham questionado a importância da reforma da Previdência para o país. Ao reverso, reconhecem a necessidade de aprovação da reforma e chegam a declarar ser um voto amargo, mas necessário, mas justificam que a reforma traz medidas impopulares, como a da aposentadoria, e que o atendimento das demandas seria uma maneira de compensar o que chamam de desgaste político. Já está na hora do cidadão pedir explicações a seus representantes no Senado e exigir que divulguem quais são essas demandas e se elas vêm recheadas de interesses institucional ou pessoal, porque todos estamos acompanhando a atuação parlamentar e vamos começar a julgar esses atos em 2020, como também estamos acompanhando a famosa reforma administrativa do governo do senhor Lima, que ele informa trará uma economia de 5 milhões de reais ano ao Estado. E pensar que a reforma do senhor Lima foi contratada por 4 milhões de reais, decididamente não tem explicação. Nafice Valois, de Brasília, para o 18 horas. Boa noite, um bom final de semana a todos e até terça-feira. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 50 minutos em Manaus, 18 horas, a informação até você, hein? Até às 7 da noite, estamos juntos no melhor mix.
Vamos agora com mais uma música da playlist 18 horas. Playlist 18 horas. Aí conferimos Red Hot Chili Peppers com By The Way, né? Eles que também estarão se apresentando hoje no Rock in Rio, lá no Palco Mundo. E esse ano, 2019, aí a terceira vez, Red Hot Chili Peppers já pode pedir música do Fantástico, né? A galera tá falando, né? Estão sempre aqui, né? E é claro, vai ser aí um showzaço, né? Sem dúvida, né, Cid? Então, ele pode vir quantas vezes quiser, porque eles são pedido. É um pedido de toda essa galera que frequenta o Rock in Rio. E a gente fala de frequência porque vira e mexe, acontece né? Sem um disco novo desde 2016, eles têm se apresentado pouco nos últimos meses, mas os clássicos funkeados de seus melhores discos, como essa que a gente ouviu, By The Way, Californication, Blood Sugar Sex Magic, tem lugar certo em todos os shows do Red Hot Chili Peppers. A maioria dessas músicas já estão com versões remixadas por artistas do mundo inteiro. Mix. O Papa Francisco afirmou nesta quinta-feira que os incêndios florestais na Amazônia são um problema mundial. A declaração foi feita às vésperas do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que acontece de 6 a 27 de outubro no Vaticano e vai discutir novas formas de evangelização na floresta tropical. Bom, em audiência com membros da Ordem de Santa Úrsula, o líder da Igreja Católica destacou que a proteção dos direitos humanos, a conquista da liberdade de pensamento e religiosa e a tutela do meio ambiente não dizem respeito apenas a um povo ou uma nação, mas a todo mundo. Abre aspas. Por exemplo, a Amazônia que queima não é apenas um problema daquela região, é um problema mundial, fecha aspas, disse o Papa Francisco. O Papa disse, no entanto, que a soberania brasileira sobre a Amazônia não está em discussão. O Sínodo deve produzir um forte discurso em defesa da floresta e é tema de preocupação no governo Bolsonaro, que já sofre pressões internacionais por conta das queimadas. Cid, hoje é quinta-feira, Cid. Tananã. O que temos para o Giro do Esporte? Vejo o Cid um pouco triste. Hoje temos o Giro do Esporte. Triste? Triste nunca. Então vamos para o Giro do Esporte. Vamos lá. 18 horas. Esporte. Vou começar falando o seguinte, olha, a superioridade do Flamengo no empate em 1-1 com o Grêmio ontem, lá em Porto Alegre, deixou os torcedores rubro-negros tensos, para dizer o mínimo, né? Que viram aí o time ter 3 gols anulados. Mas o desempenho do time fora de casa já virou motivo de orgulho e deixa a torcida com muita confiança para o próximo encontro. O Flamengo não se intimidou contra o Grêmio na arena lotada e fez seu jogo. A equipe conquistou a vantagem e deu um passo importante para chegar na final da Libertadores. Diante de superioridade, né? A superioridade do Flamengo, o resultado acabou sendo até satisfatório para o Grêmio. Flamengo e Grêmio têm um novo encontro no dia 23 de outubro, dessa vez no Maracanã. Em casa, papai. Lotadinho, tá ok? Tá ok? Brincadeira sadia. Quem passar decide o título da Libertadores no dia 23 de novembro em Santiago do Chile, com o vencedor do confronto River Plate e Boca Juniors. E o Jorge Jesus, que é o técnico do Flamengo, após completar 100 anos... 100 anos é mole? 100 anos. Essa foi mal. 100 dias, né, no comando do time carioca, ele vai receber a medalha Tiradentes, a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa do Rio. E o futebol italiano vem enfrentando aí problemas fora de campo por conta dos recentes casos de racismo no estádio, né? Na partida entre Napoli e Brescia, no São Paulo, o que chamou a atenção foram as frases sexistas dos torcedores napolitanos direcionados para a repórter e apresentadora italiana de 28 anos, a Diletta Leotta, que possui cerca de 4,6 milhões de seguidores no Instagram e trabalha há quase 10 anos na televisão, tendo passagem pela emissora Sky Sports. Durante o jogo, a famosa jornalista da plataforma de streaming DAZN passou perto de um setor da torcida do Napoli, na beira do gramado, e ouviu diversos gritos pedindo que ela mostrasse os seios. Então você imagina uma loucura dessa, né? Ela mostrou foi o dedo. Não. Ah, para. Não. Merecia dar um tapa em todo mundo. Hein? Coisa ridícula, uma altura dessa chato, do né? campeonato. Só pra fechar, na ocasião o Napoli bateu o Brescia por 2-1.
Agora 6h59. Galera do Mano, muito obrigada pela participação. Galera direto aí, olha, Vanessa, Arthur, todo mundo aqui participando, muito obrigada. Obrigada mesmo. Mas quem levou hoje aí o par de convites para o stand-up, para o show de comédias, é o Rodrigo Valente. Valeu, Rodrigo. Você participou, inclusive, da entrevista. Muito obrigada. Muito bem, agora nós vamos direto ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos no programa de hoje que o Ministério Público de Contas representou contra o governo do Amazonas pelo contrato de locação de instalações da Faculdade Newton Lins por R$800 mil para realizar a Expoagro deste ano. Na representação, o MPC pede a imediata suspensão do contrato por conter várias irregularidades. O processo de definição da sede da Expoagro na Newton Lins foi feito de véspera, sem projeto básico, sem licitação e sem orientação de estudo técnico. Na verdade, foi um grande arranjo para que fosse efetivado o contrato de locação no valor de R$800 mil. É preciso ir a fundo e investigar a quem interessa esse contrato. Ao povo amazonense, com certeza que não é. Existem locais públicos que poderiam perfeitamente sediar a Expoagro e evitar que o governo gastasse um valor tão significativo para usar o espaço por apenas 14 dias. E mesmo diante das denúncias, o governador Wilson Lima decidiu ignorá-las. E mais, transferiu seu gabinete para o local da exposição numa clara posição de afronta ao Ministério Público. O momento exige gestão responsável e não ações inconsequentes como esta do aluguel de uma área privada para sediar a Expoagro. Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Karine. 7 em ponto. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, você. Valeu, querido. Um beijo. Valeu, gente. Obrigada pela companhia. Continue na Mix. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo. Nós voltamos amanhã com você aqui em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.